Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais uma aula deste curso sobre a campanha da Fraternidade 2026, Fraternidade e Moradia, Ele veio morar entre nós. Iniciemos nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente inicia esta aula, que é sobre o capítulo Agir, sobre as pistas, as propostas de ação que devemos realizar a partir desses passos que já demos, que é o passo do ver, do iluminar. Então, agora somos provocados a uma ação concreta. Então, justamente aqui, da reflexão à ação transformadora, a este impulso, este olhar, essa caridade, esta fraternidade que nos impulsiona a ver a realidade da moradia no Brasil. Então, olhamos os dados, todas as necessidades, iluminamos essa realidade com a palavra de Deus, com o ensinamento da igreja. Então, a partir de então, somos impulsionados, provocados a agir com criatividade e fidelidade ao Evangelho. A fé nos impulsiona a sermos construtores de uma nova sociedade, onde cada pessoa tem um lugar para viver, conviver e amadurecer com dignidade. Esse é o nosso sonho, é, é para onde nós caminhamos e trabalhamos. Para esta ação, para esta grande missão, o texto base nos oferece esses quatro pilares, essas quatro frentes de trabalho: ação comunitária, ação eclesial, ação educativa e ação sociopolítica. Neste capítulo, quando falarmos sobre a ação comunitária, além de nós estarmos falando da nossa comunidade enquanto comunidade de fé, mas vamos falar especialmente como comunidade de organização, as pessoas que estão mais próximas de nós, uma comunidade também social, tá bem? Então, na ação comunitária, nós somos chamados a fortalecer os laços de solidariedade no nosso entorno, os vizinhos, aquelas pessoas que estão próximas ali socialmente da gente. A ação eclesial, a nossa ação como igreja, como paróquias, como diocese, a nossa comunidade agora sim como comunidade eclesial missionária, tornar as nossas comunidades, nossos grupos, as nossas pastorais, um sinal de acolhimento. Na ação educativa, somos convidados a formar consciências, educar, formar, esclarecer para o direito à moradia. Na ação sociopolítica, transformar as estruturas que geram exclusão em estruturas que aproximem, que sejam mais fraternas, mais acolhedoras. Primeiro ponto: agir na comunidade. Por onde começar? Quais pistas o texto base nos oferece? E aqui temos: a transformação começa no encontro, no cuidado mútuo e na solidariedade. E este encontro reforçamos. Primeiro o encontro com Jesus. Primeiro o encontro com Deus, para que o nosso coração seja chamado à fraternidade. E aí lá nas nossas comunidades, na rua, no nosso bairro, nós vamos fazer o quê? Promover a escuta. Abrir espaços para ouvir as histórias, as necessidades das pessoas em situação de rua, de aluguel precário ou em áreas de risco. Podemos articular mutirões, ações solidárias, organizar iniciativas que melhorem as habitações, doação de materiais para aquelas famílias que precisam, apoio a famílias ameaçadas de despejo, estarmos próximos, criar redes de apoio, fortalecer os vínculos da vizinhança, um senso de pertencimento, combatendo o isolamento cada vez mais crescente nas áreas de urbanização e promover a ajuda mútua. E por que não celebrar a vida comunitária, realizar encontros, festas, celebrações que valorizem a cultura local e reforcem a identidade coletiva e a esperança. Como igreja, nossas paróquias e comunidades são chamadas a ser casas entre casas, sinais vivos do Evangelho. E começando por fortalecer as pastorais sociais, apoiar e ampliar a atuação da pastoral da moradia, criar a pastoral da moradia onde ela ainda não existe e onde nós podemos tocar
essa pastoral. Agora, não adianta a gente pegar pessoas das mesmas pastorais e apenas criar mais um grupo, com mais uma camisa, com mais um dia de encontro, se não há realmente uma identificação. Então, formar, buscar pessoas que desejam na própria comunidade iniciar esse trabalho da pastoral da moradia, do povo de rua e outras frentes que atuam na defesa dos excluídos, tá bom? Realizar gestos concretos, como destinar recursos, a coleta da solidariedade é um passo já marcado na campanha da fraternidade para que esses recursos sejam transformados em ações práticas voltadas para o tema da campanha de cada ano. Então, para projetos habitacionais, de regularização fundiária, de apoio a ocupações, podemos trazer para a liturgia, para as nossas celebrações da palavra, para as celebrações eucarísticas, nossas preces sobre a moradia, que seja falado nas homilias, nas celebrações de casa em casa, formando consciência, para que todos nós possamos dar esse passo de conversão. A Quaresma e a campanha da fraternidade, como uma campanha quaresmal, nos traz para esse passo sempre da conversão. Oferecer formação, capacitar agentes pastorais para atuação sobre a moradia, com base na doutrina social da Igreja e nos subsídios da campanha. Então, além desse curso, você pode encontrar nas redes mais outros subsídios, outros objetos de formação, textos, podcasts e ajudar na capacitação de agentes pastorais. Na educação, a gente perceber sempre que a luta por moradia digna, ela passa pela transformação das consciências. Toda a transformação, ela começa no nosso pensamento e formar bem a nossa consciência é um passo primordial. O que a gente pode fazer através da educação? Desconstruir a compreensão de que a moradia é uma mercadoria, que é um objeto de especulação, que ela é advindo de um mérito individual, e a gente passar a entender e construir o conceito de que a moradia é um direito universal, um direito humano fundamental, de extrema importância. Promover ciclos de estudos, seja nas escolas, nas universidades, seja no nosso próprio bairro, nos nossos próprios grupos, utilizar o texto base da campanha, aprofundar o tema nos grupos, nas escolas, como eu falei, nas comunidades. Utilizar a comunicação, seja ela a comunicação digital, nas redes sociais, seja panfletos, seja o rádio, para que dê visibilidade à crise habitacional e que a gente possa ajudar aí nessa luta popular para buscar alternativas e já entender as alternativas já existentes e a gente conseguir dar passos mais largos em direção a essa formação da consciência. E aí, conscientizar sobre o destino dos impostos, que é uma coisa que a gente entende muito pouco a gente, no nosso dia a dia, a gente vai atrás, debater, então, como o sistema tributário, o pagamento da dívida pública limitam os investimentos em políticas sociais e, especialmente, limitam aí os investimentos nas políticas de moradia. Agir na sociedade, a gente olhar a caridade, que a caridade autêntica, ela não se contenta com assistência. Então, a gente falar de caridade, a gente trabalha sempre nos nossos grupos, nas nossas pastorais, na catequese, o tema da caridade, e a gente entende que a caridade ela não é somente uma assistência, mas é buscar transformar as estruturas que causam aquela necessidade e, neste caso, que causam a pobreza. O amor ao próximo é também um amor político. Quando nós falamos de política, nós estamos falando desse cuidado com todos, do cuidado com as pessoas. Nosso compromisso se traduz em incidir sobre políticas públicas de habitação, a gestão municipal e o direito da cidade, a organização das comunidades, a autogestão e o cooperativismo. São gestos, são pistas que o texto base nos oferece para esta ação em sociedade. A incidência em políticas públicas. Então é fundamental atuar na esfera onde as leis, os orçamentos
eles são definidos, criados, garantindo que o direito à moradia seja uma propriedade do Estado. Exigir e monitorar, pressionar pela efetivação do Plano Nacional de Habitação e pela destinação de recursos públicos para a melhoria popular, combatendo o déficit habitacional. Defender também as leis que já garantem direitos de habitação e que muitas vezes elas não pegam. No Brasil a gente tem esse fenômeno da lei que não pega, mas a gente lutar para que essas leis elas não regridam, para que essas leis elas não só não regridam, mas que elas sejam efetivadas. E que nós podemos também participar dos conselhos, ocupar os espaços de participação social, como os conselhos das cidades, para influenciar as decisões e garantir o controle social das políticas, trazer mais fraternidade para a criação e implementação das leis dos nossos municípios, nos nossos estados. Construindo o direito à cidade. A cidade deve ser um espaço de todos, não apenas de quem pode pagar. A ação do município é crucial. Então, no âmbito municipal, o que nós podemos fazer? Acompanhar. Lá no outro slide já trazia essa pista. E influenciar a elaboração e revisão do plano diretor, garantindo a função social da propriedade da cidade. O que acontece? Muitas vezes, a, a, os, as casas, as habitações sociais, elas são construídas lá fora, quase como se fosse no mundo antigo, fora dos muros, lá na periferia, onde ninguém tem acesso nem a transporte. E no centro, muitas habitações, muitas casas, muitos prédios que não são usados, não são utilizados, porque são frutos somente da especulação, são usados para gerar mais dinheiro e muitas vezes não está tendo uso nenhum. Combater a especulação imobiliária, apoiar instrumentos que inibam a retenção de imóveis vazios. O IPTU progressivo é uma dessas ideias que vai aplicando uma taxa de IPTU mais alta ano a ano para aqueles imóveis que não são utilizados, que estão lá sendo sem nenhum fim, para que sirva ali de pressão, para que seja dado um fim social àquele imóvel e que promovam o fim de moradia social. Podemos apoiar as lutas populares. A igreja caminha ao lado dos movimentos e organizações que lutam pela terra, pela moradia, reconhecendo o seu protagonismo. Nas comunidades, apoiar juridicamente, dar visibilidade à luta dos assentamentos populares e lutar contra os despejos e contra as remoções. Podemos incentivar a organização, ajudar na formação de associações de moradores e outros coletivos que defendam os direitos da comunidade e articule suas demandas, como também promover a regularização fundiária, ajudar, animar, incentivar, atuar para que famílias que construíram suas casas em favelas, loteamentos, tenham a segurança jurídica da posse daquela terra, daquele teto. O apoio à autogestão e ao cooperativismo, então, é promover que as próprias comunidades, que as próprias pessoas tenham acesso ao financiamento, à capacitação, para que construam suas próprias casas. Então, nesse modelo, construir casas que atendam às necessidades das famílias. Aqui na minha região, o que aconteceu, e acho que acontece no Maranhão quase todo, foram construídas dessas casas populares com uma planta que nela trazia um aquecedor de água. Gente, nós vivemos num calor que, ó, no, no ar-condicionado a gente está suando. Então, como que essas plantas elas chegam para o Nordeste, para as regiões quentes, para onde elas foram pensadas? Não foram pensadas para as necessidades, não foram pensadas para o nosso clima, não foram pensadas para o nosso povo. Então, podemos exigir políticas nesse sentido. Então, a gente percebe que aqui está tudo interligado. Nenhuma frente de ação ela acontece isolada. A ação comunitária ela dá base para a ação eclesial, que é formada pela ação educativa, e todas elas culminam e se fortalecem na ação sociopolítica. E uma retroalimenta a outra, se animando, se provocando
e formando uma a outra para que essas ações, essas pistas, elas possam acontecer. Ricardo, dá para fazer tudo? Tudo talvez a gente não consiga fazer, mas a gente pode fazer alguma coisa. Dentro de cada um desses eixos, nós podemos começar a realizar essa transformação. O desafio é agora. A pergunta por um teto nasce da fraternidade. É este laço que a campanha da fraternidade quer fortalecer, o da solidariedade concreta, que nos torna próximos daqueles que vivem à margem, sem casa, sem terra, sem cidade. E você, sua comunidade, sua pastoral, agora com o início desta formação, com essa introdução, por onde vai começar a agir? Vamos começar então rezando esta oração da campanha da Fraternidade 2026. Rezemos. Deus nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho, para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, obrigado a todos que estiveram conosco neste curso, do início ao fim. Lembrando que temos um pequeno questionário para ser respondido, para que você tenha acesso ao certificado. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe estas informações, motive seus grupos, suas comunidades, suas paróquias, para que a gente possa fazer não só uma bonita campanha da fraternidade, mas uma campanha da fraternidade que promova conversão a nós e às nossas comunidades. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.